No Eu Fiscalizo deste mês, nós vamos falar sobre políticas públicas. Durante o programa, você acompanhou como são formuladas as políticas públicas e conheceu o relatório elaborado pelo TCU, que traz a síntese do monitoramento de algumas ações do governo. Na próxima reportagem, nós vamos falar das avaliações que ajudam no controle e no acompanhamento das políticas públicas. Sem dados, não há pesquisa, né? E sem banco de dados, não há matéria-prima para embasar todo o ciclo que envolve as políticas públicas. Por isso, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, tem procurado estreitar a relação com outros setores do governo federal com o objetivo de deixar seus bancos de dados mais completos. Nos últimos anos, a gente vem, reforçando muito o link do IPEA com outros setores do governo para ter acesso aos dados gerados por vários programas e por vários setores do governo. Então, é uma coisa que tem melhorado muito no IPEA e tem avançado, e eu acho que esse é o caminho, porque é esse tipo de informação que, no fundo, a gente usa para poder monitorar e avaliar as políticas públicas e, eventualmente, fazer sugestões de como aperfeiçoá-las, né? Informações atualizadas chegam quase que mensalmente ao IPEA, que usa esses dados para produzir estudos e notas técnicas sobre pontos específicos das políticas públicas em andamento. No final, você também pode concluir, olha, essa política pública, de fato, por exemplo, aumentou a expectativa de vida em 1 ano num município. Ou então você pode concluir, essa política pública não teve efeito nenhum. E aí você vai conversar com gestores, vai entender por que aconteceu aquilo. Pode ser vários... não significa que a política deva ser jogada fora, né? Longe disso. Ela pode não ter tido efeito, você vai tentar entender por que não teve efeito e reformular de acordo. O governo também tem atuado no sentido de formar um cadastro único, centralizado, que facilite a formulação e a análise das políticas, além de evitar duplicação de benefícios e gastos desnecessários. A possibilidade de unificação dos dados ela é fundamental, porque você começa a ter diferentes partes do governo conversando uma com as outras. Então você consegue ver até necessidades que são complementares ou não. Por exemplo, você consegue saber se na região que você está investindo, vamos supor, em saneamento básico, se tem um problema de escola, educação local também, e qual é a relação entre as duas coisas. Você ganha muita agilidade e eficiência no desenho e na operação de políticas, né? Em vez de você estar aquela conversa de surdos em que cada parte do governo meio que está tendo o mesmo trabalho de novo e criando dados que não se comunicam, você permite uma integração muito maior. Além de uma boa base de dados, outro aspecto importante para diminuir os impactos negativos provocados por políticas mal formuladas é a análise ex post, uma verificação realizada após a implementação para checar a eficácia, a eficiência e a efetividade da política. Então, no meio desse ciclo da implementação, nós temos o quê? A supervisão, monitoramento. Então, o governo está implementando aquilo, está executando, colocando em prática e, ao mesmo tempo, dentro das suas equipes, devem haver estruturas de constante aferição de metas e objetivos, para, inclusive, ir modulando, ajustando essa implementação, para que ela possa atingir aquela meta proposta anteriormente, de um objetivo a ser alcançado. Então nós temos aí, no meio da implementação, um processo de monitoramento, de supervisão interna do próprio gestor para ele ir ajustando a máquina. Os órgãos públicos também estão voltando os olhos para a capacitação dos gestores. Para a Confederação Nacional dos Municípios, esse é um dos principais problemas hoje na formulação de políticas públicas e que implica em prejuízos para a administração. Como você vai gerenciar as obras que já existem também e a aplicação do recurso, né? Precisa ter esse planejamento de quais obras eu vou priorizar. O que tem ajudado a suprir essa lacuna são as escolas de governo. A ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, vinculada ao Ministério da Economia, é uma delas. A finalidade é elaborar e executar programas de capacitação de recursos humanos para aumentar a eficácia e a qualidade dos serviços prestados pelo Estado aos cidadãos. O TCU também tem trabalhado na capacitação de servidores públicos. Em 2017, o relatório de políticas e programas de governo, entregue pelo Tribunal ao Congresso Nacional, apontou que falhas de governança e gestão na administração causam ineficiência no gasto público federal e considerável desperdício de recursos.
Por isso, o TCU, por meio de sua escola de governo, o Instituto César Delo Corrêa, criou um curso de pós-graduação em avaliação de políticas públicas. O curso atende a uma necessidade da administração pública de ter um corpo técnico atualizado e qualificado para lidar com as políticas públicas, um corpo técnico capaz de compreender a ineficiência da aplicação dos recursos públicos e capaz de atuar de forma proativa para mudar essa realidade. É uma parceria entre o ISC, o CEFOR, que é a Escola de Governo da Câmara, e o ILB, que é a Escola do Senado, né? A gente tem uma série de cursos em parceria, esse é um. Então, o curso foi desenhado para os servidores dessas 3 casas, mas nós temos alguns alunos também de outros parceiros, como a Casa Civil, a Secretaria do Tesouro, a CGU. Então, eles saem preparados para fazer uma avaliação de uma política pública, né, ou de um programa de governo como um todo. Então, a ideia do curso é apresentar uma visão geral de como funcionam as ações, as políticas e os programas de governo, né, a influência dos diversos níveis, né, o que a gente chama de governança em multiníveis. Então, ele vai sair com a percepção de todos os atores envolvidos com a política e com instrumentos mesmo, né, para lidar com a prática. Ele vai saber consultar o PPA, ele vai saber analisar os dados dos indicadores, manipular esses indicadores. A ideia é que ele realmente consiga atuar baseado em evidências. O que a gente quer realmente é que esses servidores saiam aptos a fazer essa avaliação e que eles se tornem agentes de mudança da realidade. O Eu Fiscalizo deste mês fica por aqui. Até a próxima!